E hoje uma tarde muito especial. Eu estou aqui com o Dr. Hermas e agradecendo de coração porque ele finalmente aceitou aí o nosso convite para a gente fazer a entrevista, né? Um bate-papo, né? E entender um pouquinho mais sobre essa nova medicina. Integrada, interativa, como que é? Integrativa. Integrativa. Isso. A gente Muito quer bom. aprender um pouquinho sobre, né? Olha, quero dizer para você que é um prazer muito grande a gente poder estar trocando informações sobre saúde com o nosso grupo da EVI, e eu fico honrado de poder estar participando desse tempo com vocês, viu? Então eu queria começar mostrando para vocês algumas formas de adoecimento. Como que a gente adoece? Então tem algumas coisas que fazem a gente adoecer. Uma delas é o estresse. Então, o estresse, hoje em dia, principalmente agora nessa pandemia, não existe ninguém que não esteja estressado, né? E o estresse, ele é avaliado pelo hormônio chamado cortisol, que é o hormônio produzido pela suprarrenal. Então, o que que acontece? Quando eu sofro qualquer pressão, eu acabo produzindo cortisol. Cortisol é um hormônio importante, é o hormônio da luta ou fuga, então eu preciso ter esse hormônio. Só que se eu vou vivendo numa vida com muito estresse, a minha suprarrenal começa a diminuir a produção e ela chega a uma coisa que a gente chama de exaustão adrenal. Ela para de produzir o cortisol e aí eu entro num estado de cansaço físico, cansaço mental, desânimo total, né? A gente escuta com muita frequência, tipo, a esposa convida o marido, vamos sair para jantar, o marido fala, não aguento nem pensar em sair hoje. Então já está no estado quase no burnout. E o burnout é o extremo da exaustão adrenal, em que o sujeito chuta o pau da barraca e não quer saber de mais nada e vai se isolar, né? Outra forma de adoecimento é a desnutrição. Nós sabemos que nós precisamos de ter uma alimentação saudável e às vezes essa alimentação saudável pode estar naquele momento geneticamente incompatível com o meu organismo. Exemplo, se eu tenho uma intoxicação, por exemplo, por chumbo, alimentos da cor vermelha têm chumbo. Então, se eu estou intoxicado por chumbo e estou me alimentando com tomate, beterraba, frutas vermelhas, eu estou me contaminando mais. Eu comento com o paciente o seguinte, é como se fosse um copo d'água, está cheio, está quase transbordando. Então, o que que pode ter de chumbo em 2 fatias de tomate? É muito pequeno, mas se esse volume de intoxicação já está alta, esse alimento nesse momento vai me fazer mal, né? Outra coisa seria enxofre. Se eu tenho intoxicação por enxofre, eu devo evitar o uso de alimentos que contenham pectina. Então aí entram feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, todos esses alimentos têm pectina. É o mesmo raciocínio. Eu tenho uma intoxicação que o copo está quase extravasando. Então esses alimentos nesse momento são geneticamente incompatíveis com o meu organismo. Outra coisa que nos adoece, toxinas. Nós vivemos hoje num mundo tóxico, né? O nosso ar não é bom, a nossa alimentação é rica em metais pesados, né? Tem muito organofosforado, a nossa água tem muito cloro, né? Nós estamos intoxicados pelo flúor da pasta de dente, então são muitas intoxicações que nós vivemos no nosso dia a dia e difícil de a gente ficar livre delas, né? Porque vamos pensar, eu vou comer agora só o alimento orgânico. De repente hoje eu consigo esse alimento, semana que vem eu não consigo, então eu acabo caindo de novo nessa intoxicação alimentar. Outra coisa que tem nos adoecido muito, poluição eletromagnética. Nós vivemos hoje o nosso dia a dia, o nosso mundo moderno, a gente vive com o celular o dia inteirinho, o tablet, o computador, o micro-ondas, antenas de radiofonia, antenas de celular, né?
Existe um exemplo até que eu gosto de citar, porque às vezes o indivíduo não faz ideia do quão mal é a poluição eletromagnética. E às vezes eu tenho um caso de um conhecido nosso que o síndico do prédio alugou a parte superior do prédio para colocar uma antena de celular. E o que acaba acontecendo? Essas pessoas que moram nesse prédio acabam se adoecendo por causa dessa poluição. Eu faço ideia de um quadro muito grave quando chegar ao 5G, que com 4G nós já estamos tendo vários problemas. Imagina com 5G, que nós vamos ter uma frequência muito mais rápida, né, da internet, e as antenas vão ser muito maior quantidade, em muito maior quantidade. E outra coisa que nos adoece, infecções viróticas, infecções bacterianas, infecções fúngicas, são outras coisas que nos adoecem. Eu gostaria de comentar agora com relação à água. Essa imagem mostra um aquário. A gente pode dizer que somos um aquário ambulante, porque 60% a 70% do meu corpo é água. Então, essa água, imagina que essa água seria a matriz extracelular e esses peixinhos seriam as nossas células. Se esses peixinhos estiverem num ambiente em que com volume suficiente de água e com uma água de qualidade, essas células com certeza vão viver muito tempo e muito bem, né? Então, portanto, se a água estiver inadequada, não adianta tratar só o peixe. Nós temos que tratar aquele volume que a gente chama de matriz extracelular. Imagina esse peixe nessa água limpinha. Se eu tiro ele dessa água e coloco no rio Tietê, cheio de contaminantes, de toxinas, de metais pesados, de parasitas, de fungos, de vírus, com certeza em pouco tempo ele vai adoecer, né? Então, voltando na importância, eu preciso de água, volume suficiente, ou seja, no mínimo 2 litros de água por dia, para manter esse aquário, que é o meu corpo, com uma quantidade suficiente de água e água de qualidade, tá? De preferência de pH alcalino, pH acima de 7, né? Que é o que nós vamos mostrar aqui na frente com relação ao pH sanguíneo. O pH sanguíneo é de 7,35 a 7,45. Todas as vezes que eu acidifico o meu sangue, ou seja, que eu tomo algum líquido que tenha pH ácido, por exemplo, um refrigerante, o pH é 2. Eu preciso tomar 30 copos de água pH 8 para equilibrar. O organismo tem que fazer essa transformação para poder manter o meu pH sanguíneo entre 7,35 e 7,45, tá? Eu gosto de citar um exemplo muito interessante, que é, por exemplo, numa floresta cheia de árvores, cheias de macaquinhos. Se eu pegar uma motosserra e cortar essas árvores, os macaquinhos vão para outro lugar, certo? Então, por exemplo, o câncer gosta demais de ácido, ambiente ácido. Então ele gosta de acidez, ele gosta de glicose, de muito açúcar, e ele gosta de pouco oxigênio. Então, se eu fizer colocar para uma situação dessa um ambiente alcalino, um ambiente com bastante oxigênio, e retirar o carboidrato, né, a glicose, eu não vou deixar espaço, não vou ter um ambiente propício para desenvolvimento do câncer. Esse médico, que chama Alex Carrel, em 1912, ele pegou o coração de embrião de galinha e colocou numa placa de Petri, e todos os dias ele trocava água, colocava uma água nova e jogava a água de ontem fora. Esse coração bateu por 27 anos, confirmando que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. Se esse meio ambiente estiver com boa qualidade, né, com alcalinidade, ele vai viver muito tempo e com bastante saúde. Queria comentar com vocês uma coisa interessante, que é a voltagem das células. Nós sabemos que somos seres bioelétricos. Tanto é que quando eu tenho um problema cardíaco, eu faço um eletrocardiograma. Se eu tenho um problema cerebral, eu faço um eletroencefalograma.
Se o problema é muscular ou nervoso, eu faço uma eletroneuromiografia, né? Então, a célula saudável, ela tem uma voltagem de menos 50 milivolts. Quando eu perco o elétron, por exemplo, a menos 15 milivolts, eu já estou fadigado. A menos 10 eu já estou doente. A mais 25 milivolts eu já estou inválido. E a mais 30 eu já estou sujeito a tumores. Então, o que a gente tem que saber? Nós temos que saber que o que me faz perder elétron? Metais pesados me roubam elétron. Alimentos dissonantes me roubam elétron. Sentimentos negativos, um relacionamento ruim, sabe aquele relacionamento com o patrão, ou com o marido, com a esposa, que é cansativo, é tóxico, aquilo te adoece, vai te roubando elétron. Então eu tenho que procurar fazer coisas que me doam elétron. O que seriam? Alimentos que são biorressonantes, chá de hortelã, de erva doce, de erva cidreira, são doadores de elétron. Então é super importante, é uma coisa que os nossos avós usavam com muita frequência e eles não sabiam por que eles tinham saúde, né? Eles estavam repondo os elétrons dele. Relacionamentos saudáveis, então nós temos que trabalhar o nosso estresse, gerenciamento de estresse. Então evitar fazer alguma coisa que você não gosta de fazer. Então se para eu relaxar eu gosto de ler um livro, vai ler um livro. Se eu gosto de assistir filme, vai assistir um filme. Fazer coisas prazerosas, né? E eu costumo dizer que o maior doador de elétron que nós temos é Deus. Então o nosso relacionamento com o divino é a coisa mais importante que tem para nos doar elétron, né? Metais pesados roubam elétrons, parasitas, vírus, bactérias são roubadores de elétron. Eu digo o seguinte, que quando eu tenho o nosso sistema imune é como se fossem as forças armadas. Então eu tenho o exército, a aeronáutica e a marinha. Se eu tenho algum problema numa determinada região, os soldados vão para lá para defender. Quais são os soldados? Os nossos anticorpos. Então se eu tenho no meu corpo uma intoxicação por chumbo, uma quantidade grande do meu sistema imune está comprometido com aquele processo ali, né? Se eu tenho um processo de uma parasitose, uma quantidade está comprometida, segurando aquela parasitose para ela não me adoecer. O que acaba acontecendo quando eu sou submetido a um Covid da vida? Ele vem, o meu exército não tem a capacidade suficiente de enfrentar aquela situação e ele não dá conta daquele combate. Ele acaba perdendo a guerra, né? Vamos ver. Existe uma coisa chamada composto organometálico, que é uma associação de um orgânico, por exemplo, o trigo, com um metálico, por exemplo, o mercúrio. O trigo, eu cito como exemplo, o trigo me rouba, por exemplo, 5 elétrons. O mercúrio me rouba 5 elétrons. Quando eles se unem, eles formam esse composto organometálico, potencializa a força deles de roubadores de elétrons. Ou seja, eles acabam me roubando 15 elétrons. E o que acaba acontecendo então? Eles ficam roubadores de elétrons mais ferozes e me adoecem mais ainda, né? Metais pesados, alumínio, chumbo, mercúrio, platina, ligas, amálgamas dentários, todos são elementos tóxicos que muitos obstáculos ao processo de cura se encontram exatamente nos níveis de contaminação e intoxicação por determinados metais. Por isso a importância de fazer essa limpeza. Eu digo o seguinte, é como se fosse uma piscina. A piscina está contaminada, está suja. O que eu preciso fazer para cuidar dessa piscina para que ela fique limpa? A primeira coisa, eu tenho que limpar a piscina. Ir lá com o meu aspirador, aspirar toda aquela sujeira, jogar fora. A hora que a piscina estiver limpa, sem essa sujeira, sem esses tóxicos, sem esses elementos que estão me adoecendo, eu estou em condição. Às vezes o próprio organismo não precisa mais nada, ele se autocura. Porque só de tirar o que está adoecendo é suficiente para se curar. Tá? Eu acredito que a gente conseguiu resumir um pouco do que é essa medicina e numa próxima oportunidade, com certeza, a gente tem muito mais assuntos para passar para vocês.
eu me encontro à disposição de vocês. Nós estamos aqui no laboratório CML. No laboratório a gente já tem, o pessoal conhece muito. A gente já está aqui em Vinhedo há 43 anos na área de patologia clínica. E há 6 anos a gente começou nessa medicina integrativa, que é uma medicina que usa a biorressonância, que usa a termografia, que usa o ES-complex. Então, são elementos que nos ajudam a chegar a um diagnóstico mais rápido e eficiente para ajudar o paciente.